Eu estou numa dúvida aqui. Eu acho que está na hora de mudar um comportamento meu. Afinal de contas, tem uma crítica que eu recebo frequentemente, não é na maioria das vezes não, mas acontece algumas vezes, e principalmente por parte da imprensa, é que sempre que qualquer jornalista, qualquer repórter entra em contato comigo aqui no celular para perguntar alguma coisa, eu sempre respondo com uma receita de bolo. Eu respondo com uma receita de bolo e uma alusão no período do regime militar, quando a imprensa era censurada pelo regime militar. Então, no lugar onde iria ser publicado alguma matéria que o regime militar não deixava que fosse publicada, eles colocavam uma receita de bolo. Ou seja, era uma mensagem clara no sentido, fomos censurados nesse artigo. Então, por que eu sempre respondo eles com uma receita de bolo? Porque a imprensa brasileira tem sido uma das maiores apoiadoras desse regime de censura que a gente está vivendo hoje. Pois bem, algo está mudando. Eu acho que eles estão começando a perceber que ao longo desses últimos anos eles apoiaram um estado de exceção, uma pessoa completamente autoritária, que tem completo desrespeito por liberdade de expressão e todos os outros artigos da nossa Constituição, que agora eles estão meio que voltando atrás, acordaram para o monstro que ajudaram a criar. Isso está acontecendo com a imprensa nacional e a imprensa internacional. A gente está vendo isso, a gente está vendo com muita frequência também, jornais, revistas, jornalistas do mundo inteiro fazendo críticas severas ao que se transformou o nosso Supremo Tribunal Federal e principalmente na figura de Alexandre de Moraes. E daí a gente está vendo a Globo batendo, vários jornalistas da Globo já batendo nessas decisões do STF, e veio aqui esses escândalos agora, né? Como mandar para casa um traficante que tinha 52 quilos de cocaína para tentar revidar a Espanha por não ter entregado um jornalista, que é o Oswaldo Eustáquio. E várias outras decisões que nos envergonham no âmbito internacional, tomadas por Alexandre de Moraes, que inclusive é uma das pessoas que ajudou a cair o Brasil no ranking de democracia. Agora o Brasil é visto como uma democracia falha por causa das decisões de Alexandre de Moraes. Então é por isso que todas as vezes que eu ver algum jornalista que se propõe a falar a verdade, eu vou publicar aqui. E por isso eu estou começando a contemplar a possibilidade de não mais responder à imprensa com receita de bolo, porque parece que, embora eles ainda sejam avatares ideológicos, e a maioria é um bando de imbecil, desculpa, mas é verdade, um bando de imbecil, eles estão começando a perceber que ajudaram a criar um monstro que no futuro irá devorá-los. Então, esse aqui é um jornalista do jornal da Band, que de vez em quando ele solta a verdade doída. Alexandre de Moraes colocou o Supremo num outro patamar. Antes dele, o STF era criticado por se meter onde não devia, o tal do ativismo. Agora, as críticas são mais duras e talvez já mereçam uma reflexão interna. É razoável Moraes tocar processos que não terminam, disparar ordens de prisão, bloquear perfis nas redes sociais e distribuir condenações com penas altíssimas. E agora, essa recusa do pedido de extradição feito pela Espanha de um traficante, porque a Espanha não mandou para cá um blogueiro, que é um dos quase 900 réus do 8 de janeiro. Será que a gente não corre o risco de criar dois Brasis? Um onde Moraes faz o que quer e outro onde as pessoas fazem o que Moraes deixa? É exatamente isso. A crise institucional, que a gente vê algumas figuras políticas dizendo que, olha, nós não podemos aprovar a anistia por causa da crise institucional, nós não podemos resgatar as atribuições, as prerrogativas constitucionais do Congresso para não gerar uma crise institucional. Todas as vezes que eles usam esse termo, crise institucional, tem uma definição para isso. Crise institucional no Brasil hoje é fazer algo que o STF não goste. É falar o que eles não querem, é aprovar uma lei que eles não gostem, que eles não aprovem, que eles não apoiem. É fazer qualquer coisa que não seja do agrado dos ministros do Monte Olimpo, os deuses do Monte Olimpo. Isso virou no Brasil crise institucional. Então, peraí, se fazer qualquer coisa que o STF não gosta é considerado, hoje, no novo jargão jornalístico, crise institucional, então o Brasil está em crise institucional justamente porque as outras instituições não podem fazer algo que uma não quer. Nós viramos uma juristocracia,
uma ditadura do judiciário. Eu sei que essa frase está repetida e às vezes repetir algo muitas vezes perde o peso, né? Que nem esquerdista falando que todo mundo que não concorda com eles é nazista, perde o peso da palavra, mas é porque isso é verdade. Hoje nós vivemos numa ditadura do judiciário que se esforça em disfarçar essa ditadura. Então, eles deixam ali algumas pessoas reclamando, eles deixam algumas postagens, eles deixam algumas manifestações, mas as decisões que eles tomam nos processos aos quais eles criaram, não deixa dúvida. Estamos, sim, em uma ditadura do judiciário. Jornalistas têm medo de criticar o Alexandre de Moraes. Os outros ministros da corte têm medo de ir contra Alexandre de Moraes, ter medo. Como pode um ministro ter mais poder do que todos os outros 10? Então, assim, eu vou pensar com muito carinho, acho que está na hora de voltar a responder, porque, embora seja, na grande maioria, um grupo de imbecis ideologicamente sequestrados pelas universidades e pela esfera impermeável ali, a bolha impermeável que eles convivem, eles estão começando a perceber que eles são responsáveis por ter criado um monstro que agora quer devorar a todos. Lá no início, apoiaram todas essas decisões ilegais e absurdas. E agora estão começando a se posicionar com um traço, um esboço de indignação. Já é o bastante para a gente poder começar a trabalhar juntos para resgatar o nosso país.